Carol, vamos falar sobre algumas características, né? Sobre essa pessoa que está em crise. Enquanto isso, a gente vai colocando na tela. Uma delas é ansiedade e cansaço mental. Explica um pouquinho sobre isso, porque todo mundo, a maioria, 90% da população está andando ansiosa, né? Exatamente. Porém, a ansiedade, ela se torna preocupante quando a pessoa fica, a maior parte do tempo, preocupada com o que vai acontecer. Sim. Desde as coisas menores, mais simples, um almoço, as tarefas do dia, a escola, o trabalho, até as mais complexas, uma viagem, um projeto, enfim. Ela sofre o tempo inteiro? O tempo inteiro. Tudo é motivo de preocupação. E é uma preocupação exacerbada. Sim. A mente da pessoa costuma não parar. Ela fica pensando o tempo inteiro, né, Carol? O que vai acontecer, o que não vai. E é bem pessimista, os pensamentos dela são bem pessimistas, Carol? Bem pessimistas. Eu não vou dar conta, isso é muito grande, isso é muito difícil. O tempo inteiro os pensamentos vêm de uma forma invasiva, Sim. Onde ela não consegue controlar, e eles são bastante pessimistas. Tem uma outra que não tem vontade de estar com ninguém. Isso aí poderia confundir com a depressão ou não? Sim, é possível de ser confundido, sim. O que acontece? Justamente por ela pensar muito e o tempo inteiro, ela fica cansada, fatigada, a mente pede um tempo e aí ela se isola. Se isola para tentar descansar, para tentar colocar aqueles pensamentos em ordem, até mesmo tentar acabar com eles. Mas acaba? Consegue? Não consegue. Sozinha não consegue? O isolamento é pior. Quando essa pessoa, ela dorme, ela consegue descansar ou não? Ela está aceleradona? Geralmente não. Geralmente são pessoas que até à noite, enquanto dormem, acordam pensando em muitas coisas. Às vezes a pessoa acorda para ir ao banheiro ou para beber uma água e a mente começa 1.500 perguntas. Teria alguma coisa que a pessoa poderia fazer? Tem alguma técnica de relaxamento se a pessoa pensa, ela fazer alguma coisa? Isso existe alguma coisa, algum trabalho com relação a isso, Carol? Existem várias técnicas, Carol. A pessoa escrever os pensamentos costuma ser muito bom. Porque ela tira aquilo da mente? Tira da mente. Isso aí eu fazia muito quando eu estudava para concurso. Então eu estava ali estudando e aí de repente eu falava, não, tem que fazer isso. Então aí eu tinha um papel e eu escrevia, aí aquilo saía da minha mente. Isso é fato? Funciona. Funciona mesmo, porque desocupa a mente. Sim. Apesar de que a pessoa em crise, o pensamento volta. Sim. Mesmo ela colocando no papel. Então, Sim. colocar no papel é um exercício, falar sobre eles, começar a respirar fundo e a pensar que a gente não precisa ter resposta para tudo. A gente pode conviver com as perguntas e caminhar a vida com elas. A gente não vai ter resposta para todas elas. Entendi. E tem uma outra... pessimismo e o desânimo. Na verdade, eu pergunto, são todas essas características juntas que definem uma crise existencial ou ter uma ou outra define? Não necessariamente todas, Carol. Pode acontecer de ter alguma delas de forma bastante exacerbada, né? Por exemplo, a falta de sentido para a vida. A pessoa não vê nenhum sentido para a vida dela. Sim. E aí ela entra numa crise de justamente não entender os propósitos, por que ela está ali, por que ela existe. E aí isso também já define uma Normalmente crise. essas questões de identidade, que é um dos maiores problemas, eu acredito, do ser humano, são um dos grandes motivos das crises existenciais, né? Você não saber a sua identidade, você não saber para que você foi chamado, você ser conduzido por aquilo que uma mídia, que o mundo vai te empurrando, né? Você vai virando escravo daquilo. Isso pode te levar a uma crise, porque às vezes você é comparado, você tem que fazer uma coisa que não dá conta, porque você não nasceu para aquilo. Justamente. E isso acontece na vida profissional, na vida pessoal, na vida afetiva. Né? Em vários momentos a pessoa pode, de repente, não ver mais um sentido para aquilo. Né? Por exemplo, a pessoa trabalha numa determinada área e sempre gostou de trabalhar naquilo. De repente ela começa a não ver mais sentido naquilo. Para que eu estou fazendo isso? Por quê? Mudou o sentido. E aí ela precisa redefinir, né? Ressignificar a vida dela. Eu fico pensando, aí você vê se eu tô certa, você que atende as pessoas. Às vezes a mulher escolhe ter filho. Então eu vou abrir mão da minha carreira. E aí eu vou estar em casa. E aí quando ela conversa com os outros, mas você só fica em casa? E aquilo vai incutindo. E no início ela tinha aquele prazer de estar. Mas de tanta pessoa falar, você só fica, você não faz outra coisa, aquilo começa a virar uma frustração na vida dela. Isso pode gerar uma crise. Sim. Algo que ela tinha certeza, mas de tanto ser cobrada, aquilo pode
trocar aquele significado. Isso pode acontecer? Sim, é verdade, Carol. E a gente vê muito isso, né? Nas mulheres modernas, né? Sim, dessa época. Eu vejo tanta mulher que quer ter filho. Aí fica 2, 6 meses em casa, já fica angustiada. Falei, minha filha, mas como assim? Você preparou tanto, 9 meses para gerar. Ai, mas eu tô parada. Mas é por causa dessa cobrança excessiva, muitas vezes. Exatamente. Porque os papéis, né? O papel de dona de casa, o papel de mãe, o papel de profissional, que de repente ela sempre exerceu esse papel, né, de profissional, e agora ela não está exercendo. Então, a gente mesmo se cobra, né? Sim. A própria pessoa se cobra, a família cobra, a sociedade cobra, e de repente a pessoa entra nessa onda, né? Tem um outro tópico que é se sente perdido no mundo. Como é que é esse negócio de se sentir perdido no mundo, Carol? É justamente a pessoa sentir que nada nem ninguém podem ajudá-lo. Sozinho, solitário? Exatamente. É justamente a pessoa sentir que as dúvidas que ela tem não podem ser respondidas, não tem como ser respondidas. Por exemplo, por que eu tenho essa doença? Por que eu não sou curada? Por que tá tendo guerra em outro país? Por que uns nascem perfeito, outros não? Por que uns são ricos, outros são pobres? Essas questões aí. Exatamente. Essas perguntas existenciais que às vezes as pessoas começam a ter. Exatamente. Só que a pessoa tem de uma forma muito exagerada, né? E relacionada a várias áreas da vida dela, geralmente. E aí ela se sente só porque ela acredita que aquilo ali nunca vai ser respondido, que aquilo ali não tem solução. Entendi. E aí se torna de fato um fardo, né? Porque ela vê como um problema extremamente grande, sim, e sem solução. Agora eu pergunto pra você, Carol, nós mulheres, né? Nós somos muita emoção. Principalmente aquele período da TPM. Rola muita crise existencial naquele período, porque tem muitas mulheres que têm muitas reações, né? Com relação ao período menstrual e tudo. E isso pode aguçar, acarretar, isso pode ser um sinal ou não. Aí ela sente, todo mês ela sente um pouco de crise existencial. Isso definiria como algo que ela deveria tratar ou não? Como que você vê isso? Sim, eu creio que se é de forma recorrente, se aquilo ali já acontece, vão pensar que todo mês e há muitos anos, sim, é importante dar atenção àquele sinal. Querendo ou não, apesar da TPM ser uma fase específica, sim, o que está ali, o que a pessoa está sentindo ali, existe. Sim. Talvez de uma forma exagerada naquele momento. Mas se é recorrente há muitos anos, é importante dar atenção. Entendi, né? Não é legal você só colocar a culpa na TPM. Aquilo ali está refletindo, ali é só uma reação de alguma coisa que tem alguma raiz aí nesse problema. Exatamente, é bom dar uma olhada, né? Conversar a sintoma. Respeito, conversar, checar, trocar ideia com as pessoas, conversar com as pessoas mais próximas. Entendi. Tem um outro também que é alteração de apetite. Fala pra gente, é só pra mais, só pra menos? Como é que é essa alteração de apetite aí? É verdade. Que eu acho que, eu quero ouvir sua resposta, que depois eu vou trazer uma dúvida aí pra você. É verdade. Como a ansiedade e o nervosismo ficam muito exagerados, a pessoa pode ter o apetite alterado sim, para mais ou para menos. Né? Então ela pode, de fato, alimentar-se de forma exacerbada. Muitas vezes as mulheres em especial têm uma tendência a utilizar como recurso especialmente o doce, o açúcar. Chocolate. Costuma ser uma fuga, né? Ou o contrário, não comer, né? Deixar de comer, perde totalmente o apetite, justamente porque a ansiedade tira totalmente a vontade de comer. Crise existencial pode acontecer em criança, Carol? Pode, não é muito comum, mas pode acontecer. Eu estou falando porque hoje em dia a gente tem campanhas contra a obesidade infantil, né? Campanhas contra a obesidade. Hoje o que mais fala é obesidade. Hoje o que a gente mais está tendo são cirurgias bariátricas, né? E as pessoas estão comendo fora do controle. E eu vejo que isso é essa fuga, isso é muito sério. Porque até as crianças estão sendo atingidas, porque na verdade elas são reflexo do adulto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como lidar com isso. Porque uma criança
As crianças, às vezes, elas sofrem por problemas que não são delas, são problemas de adulto. Ela se desgasta, ela come, ela tá nervosa, ela tá vivendo, ela tá pulando uma etapa da vida dela, vivendo uma etapa que seria dos pais. Exatamente. E isso que você está falando é muito importante, Carol, justamente porque a pressão hoje sobre as crianças de serem super especiais, né, super inteligentes, super desenvolvidas no esporte, nas línguas, em tantas outras coisas, gera uma cobrança nela própria de ser sempre a melhor. Sim. Competição. Exatamente. Comparação com o irmão. Exatamente. Com os colegas, com os irmãos. E qualquer pequena falha já gera uma crise. Eu não dou conta, eu não agrado os meus pais, eu não sou boa o bastante. Uma crise existencial de um adulto, então a raiz dela pode ser lá na infância. Sim. Uma hora que o pai virou e falou assim, na hora do para casa, você é burro, menino? Você não sabe fazer isso, não? Sim. E geralmente nunca fica só nesse ponto, né? Porque um pai que fala dessa forma, certamente ele tem uma cobrança excessiva durante toda a vida. Sim. E a criança fica correndo atrás daquilo ali, daquele perfeccionismo a vida inteira. E ela nunca alcança. Você deveria ser igual o seu primo, você devia ser igual o fulano, lá, ele passou na federal e você está passando na particular. Isso é muito forte, né? Exatamente. Isso pode gerar muitas crises, porque não é comentado. Né? Porque não se divulga muito, mas o índice de suicídios tem aumentado cada dia mais. Muito. E cada vez numa faixa etária mais jovem. Né? Isso é com certeza por motivo de crises existenciais. Exatamente. Essa baixa resiliência, não conseguir lidar com isso. Exatamente. E aí o que acontece? A crise existencial em si, ela não vai causar, né, um suicídio, alguma coisa nesse sentido. Mas você junta isso a uma pessoa depressiva ou com algum outro transtorno mental, um borderline, alguma outra patologia, de fato aquilo ali é muito preocupante, porque ela nunca vai conseguir alcançar o que o mundo, né, as pessoas, o pai e a mãe esperam dela. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.